Márcia Martins. Bom dia! Chegamos para mais uma manhã de compartilhamento, compartilhando vida com você, ok? Este é o programa O Clamor, na Rádio Impacto, aqui de Juiz de Fora, mas alcançando as nações aí, né? Através do Facebook, se você quiser me assistir, né? É só você conectar lá, Márcia Martins, você me encontra no Facebook. Qualquer coisa, você também pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp, não é? E você vai estar recebendo esses programas semanalmente. Meu WhatsApp é 32 991 95 9489. Bom dia. Deus abençoe, te dê um dia cheio do favor. Favor de Deus. Favor diante do Senhor, favor diante dos homens para tudo aquilo que você, né, desejar fazer neste dia, você possa ter a bênção de Deus, que você tenha um dia que seja agradável à vista do Senhor, que em tudo aquilo que você for fazer, tudo aquilo que você for falar, você pare, pense e faça tudo para a glória de Deus. Que não seja um dia desperdiçado, que o Senhor nos dê sabedoria para viver este dia de tal maneira, né, que vivamos de maneira sábia. A palavra diz que nós precisamos pedir essa sabedoria a Deus, né, de não desperdiçar o nosso tempo, porque ele vem assim, em pedacinhos, né? O nosso tempo de vida ele é cortado em dias e noites, e a cada dia a misericórdia do Senhor se renova sobre nós, e nós temos alvos a alcançar, né, durante um dia, não é? Um dia. É interessante que quando o Senhor falou com Adão e Eva lá no Jardim do Éden e proibiu deles comerem a árvore, né, do bem e do mal, o Senhor falou, né, o dia em que você comer dessa árvore, você vai morrer. Esta é a unidade que conta diante do Senhor, é o dia, né, o que você faz no seu dia que conta. Para Deus, um dia como 1000 anos, mas para nós aqui no nosso tempo terreno, nós só temos um dia, uma unidade de um dia para você, né, escolher o que você vai fazer durante aquele dia, e no final você vai fazer a contabilidade, né? Com o que foi que você gastou o seu tempo, se você conseguiu ler a sua Bíblia, se você conseguiu orar, se você conseguiu abençoar pessoas, porque os anjos do Senhor, eles estão anotando todos os seus dias, estão anotados. Eu acho que especialmente, né, os dias que ficam realmente anotados são os dias que nós fizemos alguma coisa que conta, né, do ponto de vista de Deus, não do nosso ponto de vista. Bom dia, Ivan Martins. Que bom que você já chegou no Facebook. Um abraço para você. Como sempre, nós já recebemos, né, o recadinho do Senhor para ser passado nesta manhã. Eu venho a pé, né, para fazer o programa da rádio. Eu aproveito para fazer a minha caminhada matinal toda segunda, quarta e sexta-feira. E hoje eu me lembrei do William Carey. William Carey, ele é conhecido como pai de missões modernas. Ele era um sapateiro na Inglaterra. E a cada dia, né, o dia é o que eu estou falando, né? Você tem que ver o que você vai fazer com o seu dia. A cada dia ele virava, ele tinha um globo, né, com todas as nações ali no globo terreno, né, o globo da Terra. E quando as pessoas chegavam para falar com ele, ele dizia, hoje eu estou na África. Significava que aquele dia ele ia estar consertando os sapatos em oração pela África. Hoje eu estou
né, na Ásia, hoje eu estou neste país, hoje eu estou naquele país, e ele ia orando pelas nações da terra, e tudo começa pela nossa oração. Este homem, um dia, ele foi numa reunião da Igreja Batista, ele era batista, e naquela reunião estavam sendo discutidos vários assuntos, e ele se levantou no meio daquela reunião e colocou a questão: quem ia levar o evangelho aos confins da terra? E ele foi humilhado, né? O líder da reunião falou: oh, rapaz, senta aí, porque o dia que Deus quiser, ele vai fazer. Ele não precisa de você, ele não precisa de mim. Não é? Olha que coisa feia, que coisa horrorosa, né? O orgulho deste líder e como ele estava errado. De tal maneira que William Carey, ele se levantou um dia e foi de navio, não sei quantos meses, para a Índia. Né? Ele recebeu esse chamado no coração dele, e lá se foi ele para a Índia com toda a família dele. E é muito interessante a história de William Carey. Se você não conhece, começa com W, William, ok? Carey é C-A-R-E-Y. Coloca lá no seu sistema de busca, no seu Google, onde for, Netflix, o que você tiver, ok? E pede para assistir a história de William Carey. Ele pagou um preço muito alto para introduzir o evangelho ali na Índia. Introduzir não, né? Para levar dentro da geração dele. Porque a igreja protestante, ela surgiu, né, a partir da reforma de Martinho Lutero, no ano de 1530 e poucos, mas 1800 anos depois é que essa igreja se deu conta de que ela tinha, né, a obrigação de levar o evangelho aos não alcançados. E por que é que foi que eu me lembrei de William Carey? Porque ontem eu havia recebido material sobre Coreia do Norte, material da Missão Portas Abertas. A Missão Portas Abertas, uma vez por ano, ela promove o Domingo da Igreja Perseguida. E ela envia um pacote com todo o material, fichas, todo o material, toda a instrução, tudo que você vai precisar para promover o Domingo da Igreja Perseguida na tua igreja, para que a tua igreja participe do DIP, Domingo da Igreja Perseguida. Tem até uma sigla. Se você deseja, entra no site da Missão Portas Abertas e você solicita o seu kit para que a tua igreja possa participar do dia da oração pela igreja perseguida no mundo. Você vai estar recebendo, né, informações sobre como está essa situação. E com isto, eu vesti esta camisa aqui, né? Quem está no Facebook está vendo a minha camisa com o mapa, né, e a bandeira aqui no meu braço da Coreia do Norte. O país onde existe a maior perseguição aos cristãos no mundo, né? Ele está em primeiro lugar no ranking que a Portas Abertas faz esse levantamento, e Coreia do Norte alcança o primeiro lugar em perseguição, em opressão, né? A proibição realmente da prática do cristianismo. Então, eu vesti esta camisa e eu vim marchando, né, pelo caminho em intercessão pela Coreia do Norte. E eu disse: Senhor, assim como William Carey, hoje eu estou na Coreia do Norte, né? E eu pretendo levar adiante este propósito, né? Eu estou com o mapa da igreja perseguida, né, por ordem de países onde a perseguição é maior ou menor. Então, cada dia que eu venho caminhando, eu posso fazer uma caminhada de oração, eu posso vir orando em línguas, intercedendo da maneira como o Espírito de Deus me direcionar para as nações da terra. Imagina, 3 vezes por semana, não é? Eu venho aqui para falar com vocês. Se cada dia eu vier intercedendo por uma nação. E é assim que começa. Se você um dia gostaria de ir pregar o evangelho em meio a uma das nações da terra, assim como William Carey era apenas um sapateiro, né?
Assim como os morávios, eles se venderam como escravos para ir como escravos nos navios para conseguir chegar com o evangelho onde eles queriam chegar, né? Não há barreira, não há barreira mas eu não tenho dinheiro. Isso para mim não é desculpa, porque eu também não tenho. O Senhor me envia às nações da terra, né? O Senhor, ele me fez um chamado há muitos e muitos anos atrás. Ele me entregou bandeiras para que essas bandeiras possam ser colocadas em meio, né, nas nações, nas diversas nações da terra, né? E este ministério ainda está de pé. Nós vamos ver o texto, vou ler com vocês Isaías 62, para vocês verem que coisa tremenda, né? O chamado do intercessor. Tudo começa com a sua oração. Se você começar a interceder, você acaba sendo levantado pelo Senhor, grande parte das vezes, como a resposta à sua oração, não é? E Deus vai te enviar aqueles pelos quais você tem orado. Your presence is irresistible. I'm drawn in. Your presence is irresistible. Come overwhelm us. Your presence is irresistible. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Isaías, vamos no livro de Isaías, do verso 10 ao verso 12. Vou ler para vocês. Passem pelas portas, preparem o caminho para o povo. Construam a estrada, removam as pedras, ergam uma bandeira para as nações. O Senhor proclamou aos confins da terra: digam à cidade de Sião: veja, o seu Salvador vem, veja, ele traz a sua recompensa e o seu galardão o acompanha. Eles serão chamados povo santo, redimidos do Senhor, e você será chamada, procurada, cidade não abandonada. Isaías 62, arvorai bandeira aos povos. Aqui está, ergam uma bandeira para as nações, arvorai bandeira aos povos, né? E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre esse trabalho do intercessor que abre caminho para o povo chegar até Jesus. É o ministério de João Batista que vai à frente, preparando os corações, né? O intercessor, ele faz isso. Mas vamos ver o seguinte: o que significa erguer uma bandeira num determinado território? Bom, a primeiro significado, né? Porque a bandeira, ela é um símbolo, ele é um símbolo de conquista. Significa que você foi o primeiro a chegar naquele lugar. Então, você finca a bandeira e diz, né? Cheguei primeiro. E quem é que chegou primeiro? Qual a bandeira, né? Que nós temos o direito de erguer. O primeiro dono de todas as nações foi o Criador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, para ele, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas as nações da terra, né, pertencem a Jesus Cristo. Então, com toda a propriedade, nós podemos chegar e colocar, e erguer, e arvorar a bandeira do reino, por onde quer que o Senhor nos envie. Segundo, eu posso usar a bandeira como uma maneira de reclamar aquela terra, né? Eu coloco a bandeira e digo, agora este território pertence, né, ao rei da minha nação, pertence ao presidente da minha nação, a majestade que governa a minha nação. Eu estou aqui representando a minha nação e eu coloco esta bandeira neste território. Nesse caso mesmo, né, quando já existiam outros donos, como, por exemplo, no Brasil, havia os índios, mas os portugueses chegaram, né, e colocaram a sua bandeira. Eles se apropriaram pelo fato de vir e colocar os pés, né, num território novo. Da mesma maneira como Josué, né, o Senhor falou para ele, onde você colocar os teus pés, eu te dou por herança. E Josué tinha que colocar a planta dos pés dele
em toda aquela terra de Canaã, aonde haviam ali habitantes que se apropriaram. Eles se apropriaram daquela terra, mas aquela terra de direito pertencia ao povo de Israel. Assim, toda a terra, né, Satanás se apropriou dela, né, por usurpação, por enganar o homem. Mas o Senhor, Jesus Cristo, já venceu as forças de Satanás e ele é o rei de direito. E nós estamos no processo de tomar posse da herança que pertence a Jesus Cristo nesta terra. Todas as nações pertencem ao Senhor Jesus. Então, quando o Senhor nos envia, pisamos naquela terra, podemos reclamar o direito de conquista para o reino de Deus. Um outro movimento que você pode ter no sentido de colocar a bandeira é quando você entra em guerra. Significa, eu lutei contra você, eu te venci numa guerra, então eu levanto a minha bandeira como vencedor, para que todos saibam que o inimigo foi derrotado. E isso nós podemos fazer em nome de Jesus como um ato profético de guerra, não é? Lutando contra o inimigo e prevalecendo e hasteando a bandeira do reino. Este é o trabalho do intercessor, este é o trabalho, né, do profeta que vai, um ato profético de guerra, o intercessor de guerra, ele faz atos proféticos de tomada de posse, né, dos diversos lugares. O último lugar, o penúltimo lugar que o Senhor me enviou a colocar a bandeira foi no coração do Brasil, não é? Lá em Tocantins, na cidade de Palmas. Lá existe um marco. Eu não sabia, eu estava na Bolívia e a minha irmã Neidmar me convidou para estar lá em Palmas, no Tocantins, e ela foi usada por Deus para me levar naquela cidade. E já quando eu estava lá, eu descobri que o ponto, né, que marca o centro da nossa nação está lá em Palmas. Tem uma grande praça dedicada a isso, tem um marco lá, e eu pude colocar ali profeticamente a bandeira do reino de Deus. E eu tenho certeza, né, que este ato profético, embora não teve uma resposta imediata, o que nós estamos vendo hoje no Brasil com a derrota do comunismo é fruto deste ato profético e de muitos outros, né, que fizeram algo em obediência ao Senhor. Eu fui parar lá em Palmas, é um dos lugares mais quentes do Brasil, né? Passamos uma semana lá e o Senhor honra a nossa obediência. Depois de Palmas, a outra bandeira que eu me lembro agora, que eu arborei claramente, debaixo de muita luta, de muita resistência, foi numa das praças muito significativas, muito marcadas pelo inimigo, lá na Venezuela. O Senhor providenciou, a despeito de toda a resistência do inimigo, que ele fez de tudo para impedir que eu fizesse aquele ato profético. Mas eu finquei, hasteei a bandeira do reino de maneira profética numa praça lá da Venezuela. E por isso nós sabemos, né, que o Senhor, ele já está providenciando um novo tempo para a Venezuela. Demora um pouquinho, viu, gente? Não é imediato, mas as coisas são feitas no reino do Espírito e a seu tempo a semente plantada nas regiões celestiais, ela dá o seu fruto aqui na nossa dimensão terrena. Por isso, nós não podemos desistir de interceder, de orar pelas nações. Não podemos nos cansar, ok? Aqui no começo deste texto que eu estou compartilhando com vocês, de Isaías 62, diz assim: por amor de Sião eu não sossegarei, por amor de Jerusalém não descansarei,
enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha. E vai falando, deixe-me ver, eu quero um trecho mais aqui, no verso 6. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Ok? Aqui nós podemos substituir a palavra Jerusalém por Juiz de Fora, por Minas Gerais, por Brasil, por nações de toda a terra. Nós somos chamados como sentinelas e não devemos descansar. Devemos clamar ao Senhor sem nos entregar ao repouso e nem dar descanso ao Senhor até que os propósitos do reino sejam estabelecidos. Enquanto você viver, é o teu papel de sacerdote clamar ao Senhor, ok? Clamar ao Senhor por livramentos, por bênção. Você está numa guerra constante, não é? Para a conquista de territórios no reino do Espírito, para estabelecer o reino de Deus, para que as almas, né, preparar o caminho para que as almas possam entrar no reino. Eu conheci a irmã Joyce por esses dias, foi um prazer conhecer a irmã Joyce. Ela jejua toda quinta-feira e ora, não por si própria, ela ora, né? Não sei se ora por si própria também, com certeza, mas ela ora pelos alvos de oração do reino. Então, tão logo, né, ela conheceu o projeto ASRA, que é o nosso projeto Levando Esperança à Índia, ela se colocou na brecha como uma intercessora por este projeto, também intercedendo pela irmã Francisca, que está ali como missionária na Índia, uma africana, né, como refugiada, precisando muito das nossas orações. Não é? O governo indiano tem tornado a permanência dela uma verdadeira tribulação. A cada dia uma dificuldade, nós precisamos orar pela irmã Francisca e seus filhos que estão com ela, ok? E orar pelo projeto ASRA. Eu agradeço muito a irmã Joyce que, né, está jejuando e orando. Que bom, né, que você fizesse isso também para que o projeto pudesse seguir adiante. Como eu disse para vocês, nós estamos ali com 60 crianças em 2 campos, né, em 2 favelas, que é o Masdur Camp, né, a gente fala Masdur Camp, e o outro é o Sanjay Camp, ok? O maior. Mas a pastora Mona tem visitado ocasionalmente outras favelas e recentemente ela esteve em duas delas, a Motilau e a Nehru Camp. A Motilau Camp e o Nehru Camp, eles ficam próximos, né? São cerca de 5.000 pessoas. Neste lugar, nesses slums, nessas favelas, é o lugar onde eles cremam os corpos. Queimam, né? Cremam os corpos. E é onde as crianças brincam, né? Os corpos estão ali sendo queimados, né? Cremados, é um cheiro horrível, né? E as crianças ali brincando. E quando eles chegaram, né, chamaram as crianças, vieram 42 crianças. E em seguida eles foram também no Saravasti Camp. Esses Saravasti são 1.000 pessoas e fica logo atrás, né, dessas outras 2 favelas. As 3 favelas próximas, milhares de pessoas. No Saravasti vieram 50 crianças e ela me mandou o vídeo, depois eu vou mandar, se você está no meu WhatsApp, você vai receber um vídeo bem curtinho, né, ela mostrando a criançada de uma e de outra favela reunidas. Nessa eram 50 crianças no Saravasti.
E então eles pregam para essas crianças, né? Eles contaram a história de Jesus quando ele acalmou a tempestade, né? Deu ordem ao mar, o mar se acalmou, trouxe paz, trouxe segurança, né? Ele é o príncipe da paz. E a pastora Mona, com a professora Renu, a família dela, o esposo estavam ali, as crianças dela, e eles foram levar a mensagem de Jesus como o príncipe da paz, aquele que acalma a tempestade, que quando está no seu barco, ele te traz segurança mesmo, né, em meio às circunstâncias mais adversas. Então, elas deram esta mensagem para as crianças, conversaram com elas e depois ensinaram uma canção, e a criançada gosta muito, né? E esta canção completou, né, a mensagem de que Jesus, ele é o príncipe da paz, que ele é o dono da bênção. E na canção, a letrinha da canção, elas repetiam exatamente isso: o nome de Jesus traz paz, o nome de Jesus traz salvação. É lindo o trabalho que a pastora Moni e a equipe, né, está fazendo, e eu tenho segurado as cordas do lado de cá, né, e a cobertura espiritual é comigo, né? Diariamente ela vem, ela pede oração, ela traz os relatórios, a gente ora, eu abençoo e eu coleto as ofertas e envio para que a gente possa pagar as professoras, comprar comida para as crianças. Infelizmente, né, este recurso ele não tem sido como a gente necessita, ao ponto que ela foi visitar essas crianças famintas desses slams, mas ela não pôde levar um biscoito, nada, né? Porque ela não tinha recursos para isso. Mas o objetivo de alcançarmos essas crianças com a palavra, de prover a escola, né? O ensino para elas aprenderem a ler, escrever, ter uma vida nova, através das crianças, através da escola, chegar ao coração dessas comunidades, penetrar em toda a comunidade, com a luz de Deus, com a vida de Deus, alcançando essas famílias. Porque, como eu disse, entre essas crianças estava lá uma menina de 16 anos, que veio conversar e dizer: eu estou casada com um homem, ele bebe todo dia e todo dia ele me bate, né? Qual a saída? Qual a saída para essas famílias todas debaixo de opressão maligna, de violência, né? Esses espíritos de trevas estão ali martirizando toda essa população. A saída está em Jesus Cristo. E nós podemos levar esta mensagem, nós devemos levar. E temos ali essa equipe fazendo este trabalho, mas eles precisam do nosso suporte em oração e de contribuição financeira, porque tudo que você vai fazer, você precisa de algum recurso, né? Tudo traz algum gasto. Então, por isso, eu conto com vocês, eu peço que vocês se juntem a mim nessa obra missionária ali na Índia, ok? O Projeto Asra. Bom dia, Meire. Bom dia, Simone. Que bom ver vocês por aqui, né? Já estamos aí indo longe, avançadas no programa, já lancei o desafio de oração pelas nações, né? Hoje estamos aqui com a Coreia do Norte, o mapa da Coreia do Norte aqui na nossa blusa, e vamos falar um pouco sobre a igreja perseguida, e vamos assim, andando rapidinho. Hoje não vou nem ler os provérbios, para que a gente consiga também avançar no nosso estudo em como faremos para entrar de posse da terra, da promessa, da vida abundante que Jesus nos prometeu. Bom, muita gente pensa, né, que a perseguição aos cristãos foi só lá no começo da igreja, né, que foram jogados para os leões, e isso todo mundo sabe. Mas o que você não sabe, na verdade, é que a cada ano a perseguição aos cristãos, ela está aumentando muito em toda a terra.
Se você olhar o mapa da Portas Abertas, assim, ele é colorido, né, de uma cor diferente, aonde existe a perseguição. Então, você vai ver que, graças a Deus, na América do Sul, são 2 pequenos territórios. Ali no México, ok? E na Colômbia está uma grande perseguição agora também, né? Voltou a perseguição. Mas o restante desses países estão todos lá, né? Na Ásia, na parte oriental. Graças a Deus, né? Nós não estamos experimentando perseguição aqui, não o mesmo tipo de perseguição, mas nós vemos outros tipos de perseguição e muito esfriamento na igreja na parte do Ocidente. Bom, vamos ver aqui o número de cristãos com medo de ir à igreja nessas nações onde existe, né, grande perseguição. É grande. E tem uns que já não tem mais mesmo igreja onde ir, né? Porque as igrejas estão sendo destruídas. Ali na China, como aumentou a perseguição, está muito grande, é uma opressão enorme, ok? Eles vão encurralando a pessoa de maneira tal que ela não tem, né, jeito de escapar. Você é perseguido na escola, no trabalho, seus filhos são perseguidos, é algo terrível realmente, né? Então, a pessoa acaba tendo que escolher entre permanecer fiel a Deus ou manter os seus filhos, por exemplo, em segurança. Muitos, né, acabam, se você escolher servir a Jesus e ficar fiel, você acaba sendo vítima de violência extrema, perde seus familiares, sua casa, seus bens, sua liberdade, tudo por você compartilhar a mesma crença de muitos aqui no Brasil, a fé em Jesus Cristo. Só que lá eles pagam um preço muito alto por isso. E nós temos a responsabilidade de mantê-los em nossas orações. Eles têm negado seus direitos totalmente à liberdade religiosa. Eles se tornam vulneráveis a hostilidades em diferentes esferas da vida, tanto como indivíduo, como família, como comunidade, como igreja, até mesmo como nação. Eles são muito oprimidos, perseguidos, e o alvo, né, é que eles fiquem assim com tanto medo que eles desistam. Mais de 215 milhões de cristãos, estima-se, que no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado da sua identificação com Jesus Cristo. Mais de 215 milhões. Se não for mais, né? Isso é uma estatística aproximada. Esse número foi estimado pela missão Portas Abertas, que é dedicada, né? Que é dedicada a ajudar os cristãos perseguidos, a igreja perseguida no mundo inteiro. Essa missão Portas Abertas é do irmão André. Ele começou contrabandeando Bíblia, né, há muitos anos atrás, e agora essa organização é uma organização grande, mundial, de ajuda aos cristãos perseguidos. E esse número de 215 milhões foi calculado por meio de um questionário aplicado a cristãos locais e que classifica na lista mundial da perseguição os 50 lugares onde a perseguição religiosa é mais severa. Esse relatório define perseguição religiosa como qualquer hostilidade experimentada como resultado da identificação de uma pessoa com Cristo, né? Isso pode incluir atitudes hostis, palavras e ações contra os cristãos. Aqui tem a declaração de um cristão do Afeganistão dizendo: nós não estamos com medo, mas estamos fortes e esperançosos. A igreja na Síria, no meio daquela guerra toda, está passando por um avivamento. Imagina, né? Antes eram poucos cristãos, agora aumentou o número de cristãos na Síria. E tem organizações ali tentando dar suporte, né, a esses cristãos, porque eles não podem se declarar cristãos. E ainda assim, cresceu, aumentou
em meio àquela guerra horrível, o número daqueles que seguem a Jesus Cristo. É incrível, né? A perseguição, muitas vezes, ela gera salvação, né? E cristãos fortes, né? Que nasceram em meio à adversidade, que são legítimos, né? Legítimos. Coisa que aqui no mundo ocidental não está dando para saber, né? Quem é realmente um cristão legítimo e quem não é, não é? Na Nigéria também, perseguição muito grande, mas eles continuam se reunindo, perseverando na fé, mesmo, né, com a severa perseguição daqueles extremistas islâmicos que vêm e queima as igrejas, queima as vilas, né, mata as pessoas decapitadas. Enfim, mas quando a gente fala de perseguição, quem são os principais perseguidores? Normalmente a gente pensa, né, que é o poder do Estado, que é o governo que está oprimindo. Mas hoje em dia, né, o que está acontecendo? O papel de agentes estatais é cada vez mais visível, né? Desculpem, o papel dos agentes não estatais, ou seja, não é só o governo que oprime igual lá na China. Tem outros também, né, outros enviados de Satanás, como exemplo, os grupos extremistas, o Estado Islâmico, Boko Haram, esse Al-Shabaab, né, que trucidam mesmo os cristãos. Tem também agentes da sociedade civil, líderes de grupos étnicos, líderes religiosos que não são cristãos e perseguem, líderes eclesiásticos dentro da própria igreja, movimentos radicais. Mesmo cidadãos comuns costumam formar motins, né, contra os seus familiares, partidos políticos, revolucionários, grupos paramilitares, cartéis ou rede de crimes organizado, organizações multilaterais. Enfim, o diabo usa tudo isso e mais alguma coisa para lançar contra os cristãos. E a situação, né, está ficando cada dia mais séria. Ok? Deixa-me ver aqui se tem mais alguma informação importante. Lugares de grande perseguição. Iraque, na Síria, desde 2013. Na Coreia do Norte, onde a igreja é completamente, né, pressionada. Então, nós não podemos deixar, né, de clamar pelos nossos irmãos que estão passando essas situações de tanto perigo, de tanto medo, de tanta angústia, para que Deus dê graça a eles, né? Dê livramento, que eles possam realmente ser fortalecidos de uma maneira sobrenatural. E por isso eu vim hoje orando pela Coreia do Norte, mas tem uma lista aqui. Logo em seguida da Coreia do Norte vem o Afeganistão. Tá? Essa lista aqui é onde a perseguição atinge, né, o maior nível, que aumentou, né, que tem aumentado. A Somália, o Sudão, o Paquistão, a Eritreia, e aí você vai. A Índia foi colocada aqui na posição 11ª, né? Também tem crescido muito a perseguição à igreja e ao corpo de Cristo na Índia. Por isso, nós precisamos nos posicionar e não ficar só na nossa bênção, tá? Precisamos jejuar, orar, preocupar com os nossos irmãos em toda a face da terra. Bom, nós vamos prosseguir. Olha bem, já são 10h34 com o nosso estudo. Bem, eu acho até que você já se esqueceu, né, do estudo, do que já foi falado até aqui,
Mas, só recapitulando, eu convidei você a atravessar o Jordão comigo e entrar de posse da terra prometida, das promessas que o Senhor tem, né, que tinha para o povo de Israel e as promessas que Deus tem para a minha e para a sua vida. Promessa de vida abundante. A gente pode ver que muitos já chegaram nesse nível, né, já atravessaram o Jordão. E como é que a gente faz para atravessar? E é esse estudo que nós estamos levando adiante. O tabernáculo, ele foi erguido, você pode ir lá em Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 40, versos de 34 a 38, você vai ver que o tabernáculo, ele foi erguido 1 ano após a saída do Egito. O povo saiu do cativeiro no Egito, né, foi em direção ao Monte Sinai, ali receberam as tábuas da lei, as instruções através de Moisés, e ergueram o tabernáculo. Então, você vai ver isso, Êxodo 12, 2, que 1 ano após a saída do Egito foi que isso aconteceu. Exatamente 9 meses após a chegada ao Monte Sinai, Êxodo 19, verso 1. Ou seja, saíram do Egito, caminharam até o Monte Sinai, receberam as leis e foram construir o tabernáculo. 9 meses construindo o tabernáculo. Isso é o tempo da gravidez de uma mulher. Desta mesma maneira, foi gerado o tabernáculo, né, que é símbolo da habitação de Deus com o homem. Então, 1 mês depois de construído o tabernáculo, já com a nuvem de glória sobre ele, os hebreus fizeram a sua primeira movimentação. 1 mês depois de construído, ok? Então, se você fizer as contas, no total nós temos 12 meses entre a saída do Egito e a primeira movimentação já com o tabernáculo. 12 meses, exatamente, o número completo, perfeito de Deus. Como tudo tem significado na palavra. Ao 3º mês de caminhada, o povo saiu do Egito, caminhou por 3 meses. Ao 3º mês de caminhada, o povo estava no Sinai. E Deus chamou Moisés para lhe dar os 10 mandamentos. Em Êxodo, no capítulo 24, 9, Moisés, Arão e seus filhos Nadab e Abiú, e mais 70 anciãos de Israel, eles subiram até certa parte do monte e viram o Deus de Israel em todo o seu esplendor. Então o povo fez uma grande festa, porque viram a glória de Deus e não foram consumidos. Moisés subiu até o cimo, onde permaneceu 40 dias e 40 noites. Recebeu instruções de como edificar o tabernáculo, observar o sábado e etc. Em Êxodo 32 diz: vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ou seja, eles estavam cansados de esperar. E nós começamos a ver exatamente isso. O que é que não podemos fazer enquanto estamos aguardando as promessas de Deus? Enquanto estamos aguardando o mover de Deus em nossas vidas? O que você não pode fazer? Esse povo estava cansado de esperar, porque Moisés já estava 40 dias e 40 noites lá no monte e o povo aqui embaixo esperando. Êxodo 32, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, o que é que eles fizeram? Porque cansaram de esperar as promessas, cansaram de esperar que Moisés, né, viesse e falasse para eles quais eram as instruções de Deus. Bom, o tédio tomou conta, porque a tenda
ainda não tinha sido erguida. Os planos estavam ainda em andamento. Daí a 9 meses, a tenda estaria erguida. E aí eles iriam poder caminhar rumo à terra prometida, né? Iam poder fazer alguma coisa no sentido de tomar posse da promessa. O que eles fizeram, então? Tomaram de todos os tesouros da salvação que receberam quando saíram do Egito e usaram esses tesouros para fazer o bezerro de ouro e se entregar aos prazeres da carne. A carne, ela tem suas exigências. O que ela quer? Comer o alho, as cebolas do Egito, as cordonizes. E nunca vai estar satisfeita em obedecer ordens e em andar em disciplina. Quando com muita fome, a carne, ela troca as promessas e as bênçãos de Deus por um gostoso prato de lentilhas que satisfaz a sua necessidade mais imediata. Como disse o próprio Esaú, irmão de Isaac, de que me adianta a primogenitura se eu morrer de fome? Ou seja, primeiro o meu bem-estar, depois as coisas espirituais. Enquanto isso, Moisés enfrentou 80 dias de jejum por conta da rebeldia do povo. Pode checar lá em Deuteronômio 9:18. E não consta que Moisés tenha sentido fome durante esse tempo. Depois dessa rebelião, né, que eles fizeram o bezerro de ouro, o povo teve que aprender a se mover com a nuvem de Deus, em obediência e em espera. Obediência e espera. Agora a nuvem levanta a marcha, agora espera, né? Seguindo a vontade de Deus em se mover ou não se mover. O que move o homem, normalmente, é o prazer, é a busca do prazer, e não a nuvem de Deus. Quando nós temos que esperar pelo Senhor, e nós não temos meios de nos satisfazer nele, nós acabamos jogando tudo para o alto. Pegamos aquilo que ele nos deu de melhor e fazemos um bezerro legal, como costumávamos fazer antes. Esquecemos a visão da glória que ele já nos deu. Em outras palavras, nós fazemos como Pedro, quer saber? Melhor voltar a pescar peixes de verdade como antes, porque isso é o que eu sei fazer. Porque esse negócio de pescar homens falhou. Moisés começou a subir o monte porque o Senhor o chamara, mas teve que esperar, porque uma nuvem de glória pousou sobre o monte Sinai e permaneceu por 6 dias. Somente ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou Deus a Moisés. Êxodo 24:16. Muita coisa teve que ser criada e preparada antes que Deus pudesse trazer o homem à existência no 6º dia. E essa subida de Moisés tem também um paralelo na subida de Jesus ao Getsêmani. O cordeiro foi separado 6 dias antes, ok? Lá em Êxodo, o cordeiro foi separado 6 dias antes. Jesus, ele se separou 6 dias antes. Ele ia a Betânia, voltava para Jerusalém 6 dias antes da Páscoa. Da mesma maneira, Moisés, lá no Monte Sinai, esperou 6 dias até que aquela nuvem de glória que desceu sobre o monte saísse e ele pudesse, então, concluir, né, a jornada dele até o cimo do monte para estar com Deus. Tudo na palavra, né, tem um sentido muito grande. O sistema de pensamento do Egito
estava no povo. Aquele povo que saiu do Egito ainda tinha nele o mesmo sistema de pensamento. Eles tinham alimentado desejos de sua alma lá no Egito. Eles precisavam, não só, né, eles libertaram o corpo saiu do Egito, mas eles precisavam libertar a sua alma do Egito. Os filhos que comeram somente, depois, né, os filhos deles que comeram, se alimentaram somente do maná das promessas de Deus e aprenderam a somente depender de Deus. Esses, com a mente renovada e a sua alma livre, não mais escrava, puderam se apropriar da bênção prometida por Deus. Os pais tinham em mente satisfazer as suas próprias necessidades. Os filhos queriam cumprir o propósito de Deus. A luz os tirou do império das trevas, mas as trevas da morte, a escuridão do Egito, ainda precisava sair deles. Nos tirou da morte, Jesus nos tirou da morte, mas o Senhor também precisa tirar a morte de nós, ok? Jesus disse que o Deus deste século não tinha nada nele. E então, ele se foi para Deus, né? Libertação da morte é o que nós precisamos. E não só livramento, como aquele povo pensava, somente livramento do Egito. Então, enquanto nós esperamos, nós não podemos perder a nossa fé. Nós não, né, podemos desistir e fazer como aquele povo fez. Precisamos esperar em fé, e esse é o grande desafio. Esperar em fé é o desafio. Esperar faz a carne ter fome e nos leva, né, de volta ao Egito. A carne quer voltar ao Egito, como Abraão, nos dias em que houve fome em toda a terra. A palavra diz em Gênesis 12:10 que houve fome em toda a terra. E Abraão, né, contra a palavra de Deus, contra as instruções de Deus, lá se foi Abraão para o Egito, exatamente nos dias em que houve fome em toda a terra. Voltar ao Egito é romper a nossa aliança de casamento com o Senhor. Tanto que Abraão, quando ele desceu para o Egito, e a palavra diz ele desceu, ele chegando lá, ele omitiu que Sara era sua esposa e não apenas sua irmã. Ele fez isso para salvar a própria vida. Mas se ele tinha uma aliança com Deus, primeiro ele deveria ter confiado que Deus ia prover para ele mesmo, né, naquele lugar onde ele estava, lá na terra de Canaã, mesmo com a fome que havia na terra. Primeiro ele deveria ter confiado que Deus iria prover para ele. Porque o filho dele, Isaque, houve também fome na terra aqueles dias. E Isaque plantou e ele colheu mais do que nunca, quando a maioria estava passando fome, porque ele creu no Senhor para plantar, né? Ele ficou numa posição de fé. Enfim, a terra estava estéril, ele plantou e colheu mais do que todo mundo. Mas Abraão não, Abraão desceu para o Egito, foi procurar resolver o problema dele, a fome dele, saciar a necessidade dele no Egito. E com isso ele rompeu esta aliança, né, que ele tinha com o seu Deus, como uma aliança de casamento. Isso se reflete no relacionamento dele com Sara. E ele omite que Sara era sua esposa para salvar a própria pele, né? E quando ele faz isso, ele rompe a aliança dele com Deus, porque ele deveria ter confiado no Senhor. E ele não confiou. Sempre que nós estamos esperando, né, nós temos aí uma permanente agonia interna. E nós estamos sempre esperando. Na verdade, estamos esperando a volta de Jesus, estamos aguardando a nossa redenção e sempre esperando numa permanente agonia interna, gemendo em nosso íntimo, aguardando a revelação de filhos de Deus. Está lá em Romanos 8:19. Toda a natureza geme.
nessa condição caída, nós desejamos não ser despidos e encontrados nus, como está lá em 2 Coríntios 5:3. Nós não queremos expor a nossa condição carnal, mas, ao invés disso, nós ansiamos ser revestidos da glória. Jesus Cristo, ele vai chamar a sua igreja do meio da nuvem, a sua gloriosa presença. Abraão, né, quando estava ali no Monte Sinai, durante 6 dias, aguardava que o Senhor o chamasse, né, do meio da nuvem também para entrar na gloriosa presença de Deus. Jesus Cristo vai chamar sua igreja do meio da nuvem, a sua gloriosa presença. Custa aprender a esperar e confiar, sem agir por conta própria ou esquecer as promessas e o que já conhecemos de Deus. Tudo leva tempo sendo gerado no ventre e não há como trazer à existência sem que a semente primeiro vá incubar e completar seu ciclo de vida. Toda grávida se impacienta na expectativa de que a criança venha a nascer logo. E assim também é conosco, não é verdade? Nós temos que esperar sem perder a fé, sem perder a paciência, sem sair da nossa posição, né? Como Abraão, por exemplo, saiu. Nós não podemos voltar ao Egito, ainda que a gente, né? Mas eu tinha isso, eu tinha aquilo, e agora que eu sirvo ao Senhor, eu não tenho mais os alhos, não tenho mais as cebolas, e Ele também não cumpriu ainda aquilo que Ele me prometeu. E esse tempo de espera é um tempo de teste, ok? É o tempo em que Deus vai estar sondando o teu coração, como sondou o coração do povo no deserto. Como eu disse para vocês, Eva deveria estar nesse tempo de tédio, de espera, para ser a mãe, né, de filhos que iriam povoar toda a terra. E talvez, quem sabe, né, ela se impacientou, não soube esperar, e o diabo veio trazendo ali, né, passando aquela lábia nela. Olha, de repente, você quer saber quando você vai ter filhos, você quer saber, né, quando vai se cumprir as promessas de Deus. Eu posso te adiantar que se você comer desse fruto, dessa árvore, você vai saber tanto quanto ele. Você vai conhecer todas as coisas, não é? Então, esse tempo de espera é o tempo mais delicado, onde a nossa fé é provada, que precisamos estar certos de não construir nenhum bezerro de ouro, né? E esperar pacientemente pelo nosso Isaque e não sair gerando um Esaú, que até hoje, né, está aí a descendência de Esaú, trazendo problemas para o povo de Israel. Porque os nossos atos, eles têm consequências eternas. Por isso, nós precisamos vigiar, esperar em Deus e buscar fazer a vontade dEle. Amém? Queridos, fiquem na paz. Espero que vocês tenham sido edificados com as mensagens de hoje, ok? Se Deus quiser, na segunda-feira, às 10 horas, o programa O Clamor. Espero te ver lá. Olha quem está por aqui, Giane Santos. Giane, grande beijo para você, querida. Depois, eu acho que você está no meu WhatsApp, você vai receber o programa de hoje, ok? Fiquem na paz, fiquem na graça, na bênção de Deus. Oh, Jesus, that we would see you in your beauty.